João capítulo 6, versículos 66 a 68. Como sempre, peço que fique atento à palavra, ao ensinamento, tá? Nos diz assim a palavra de Deus: diante deles e diante do que ele pregou, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 apóstolos: porventura quereis também vós ir embora, me abandonar, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não é suficientemente correto você achar que só sair de casa e vir à igreja você já prestou um serviço a Deus. Nós precisamos dessa consciência, tá? O serviço prestado é quando há atitude. E a atitude de servir a Deus é o aprendizado. Pois com o aprendizado a gente muda a conduta e o comportamento. A conduta é resultado da salvação, e a salvação resulta numa nova conduta. Conduta na visão, conduta na audição, conduta na linguagem, conduta nos pensamentos, conduta nas relações, né? A pessoa salva é uma pessoa ética, educada. É uma pessoa que busca não atrapalhar a sua fé, nem a fé do seu próximo. A conduta da salvação, às vezes, nos leva a perder para ganhar. E eu estou diante de um episódio muito interessante. Do capítulo 4 de São João até o capítulo 6, é Jesus falando da sua missão, que ele era o pão da vida, que quem comesse a sua carne e bebesse o seu sangue, teria vínculo, vida com ele, e que ele socorre uma mulher desestruturada sentimentalmente, e que ele multiplica pães e peixes para dar a uma multidão que tinha escolhido ouvir seu sermão. E ele se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus. E isto mesmo, aqueles discípulos, vendo ele socorrer uma vítima da sociedade, que era a mulher samaritana, vendo ele socorrer biologicamente uma multidão que estava com fome, vendo ele realizar milagres, foram reclamar que o sermão era duro. Foram reclamar que o discurso dele era incompatível com os interesses deles. A mesma coisa ocorre hoje. Nós confundimos a espiritualidade, a salvação com os nossos interesses. Cristo estava moldando e modificando a mulher samaritana, curando a alma dela, para ela acertar a vida sentimental dela e a vida religiosa. Mas ela era totalmente desestruturada emocionalmente, socialmente, biologicamente, espiritualmente. Aquele povo que foi lá para comer pão e peixe de graça foi o mesmo povo que, quando ele despediu-os em paz, disse: pode ir para a casa de vocês trabalhar, que eu vou continuar a minha missão. E pegou o barco e resolveu ir para o outro lado do mar da Galileia. Quando ele chega no outro lado do mar da Galileia, o povo que ele tinha alimentado e dispensado já estava lá. Aí ele olhou e disse: ué, chegaram primeiro do que eu? O que é que vocês querem agora? Não, a gente veio atrás de comer de novo. Tu não vai multiplicar pão e peixe? Aí ele disse: vocês não estão entendendo. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E vocês só pensam no estômago?
Quer dizer que vocês estão me seguindo, não é pelo pão que alimenta para a vida eterna, mas pelo pão que perece. Conduta, falta de mudança, de pensar. E Jesus apresenta-se para ele com um senso de humor extraordinário, porque tem coragem de fazer a crítica. Aí quando Cristo faz a crítica, eles se zangam, se chateiam. Aí Pedro chega junto com os apóstolos e diz assim: olha, a gente temos algo a te falar. O que é? Você não está observando não que o povo foi todo embora? Até os apóstolos não observaram que a visão do povo que tinha ido embora não era por causa do sermão que era duro para eles. É porque eles eram apenas sintomáticos, biológicos. Não eram sintomáticos espirituais. Vocês acham que nós estamos vivendo de forma diferente? Não é errado a gente ter os sintomas fisiológicos, biológicos, sociológicos. Não, porque nós somos seres humanos, inatos com estes sentimentos. O que Cristo está dizendo é: se você não colocar como pilar da sua vida o espiritual, você não terá sucesso no biológico, no fisiológico, no social, no espiritual. O espiritual, presta atenção, é o alicerce. Lembra que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Lucas escreve assim, ó: ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele faz uma comparação que a vida espiritual é um edifício. É um edifício. E todo edifício, para estar de pé, ele precisa de quê? O fundamento, o alicerce, não é? Feito de quê? Pedra, porque o solo pode oscilar. Então cava-se o solo, coloca-se pedra e levanta o prédio em cima das pedras, porque dá estabilidade. Nós somos uma casa. Precisamos de um alicerce. Que é um alicerce? A espiritualidade. Por que nós estamos perdidos no Brasil? Estão observando que a cultura brasileira está matando a espiritualidade? Por que está matando a espiritualidade? Para facilitar o culto ao hedonismo, que é o culto do prazer, e ao entretenimento. Porque o prazer e o entretenimento dá dinheiro. E o Deus deste século é quem? O dinheiro, chamado na Bíblia de Mamon. Não é pecado ter dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, porque nós precisamos. É tanto que lá em Mateus 6,33, o Senhor falando sobre a nossa preocupação do dia a dia, de comer, de vestir, de calçar, Ele disse: buscai primeiro o meu reino, que eu providencio essas coisas. E é incrível que, quando a gente realmente busca o reino de Deus, Ele supre as nossas necessidades. Gente, a matéria espiritual é linda, é maravilhosa, é leve. A questão é que a gente tem muitas vezes mais espírito de porco do que de girafa. O que é o espírito de porco? Você já observou que o pescoço do porco não dá para olhar para cima? Ele até tenta, porque ele foi feito para olhar para baixo. Agora você já observou que a girafa tem dificuldade de ficar olhando para baixo? Só dá lá em cima. Come a melhor folhagem, o orvalho mais puro. E o porco só come lama. O bicho é tão porco que a gente dá um banho nele, passa shampoo, põe tal, que quando solta ele vai para a lama. O caráter dele é lama. Cristão tem que ter caráter de águia, caráter de girafa. Pensa lá em cima, sai daqui de baixo. O que é que o Senhor disse para os apóstolos? Não, vocês também podem ir embora. Eu tenho convicção do que eu sou. Eu tenho convicção daquilo que eu vim fazer. Problema de vocês. Pode ir embora. E parece que eles, que cara ignorante, que cara burro, a gente vai mesmo. Aí Pedro lembrou-se de todo o processo que Cristo fez com ele. Aí ele volta. Não, eu quero dar uma palavrinha. Diga, para quem a gente vai? Para os sacerdotes do templo? Para os deuses da Síria?
Da Líbia, da Grécia, de Roma. A gente vai para quem? E o Senhor olhando para ele, como que diz assim: complemente o seu discurso, seu incrédulo ruim. Aí ele complementa e diz: só tu tem a palavra que alimenta, que transforma, que regenera, que cura, que sara. Só tu. O que é que Pedro está dizendo? Que adianta a gente criar caminhos que não levam a lugar nenhum. Então, quando nós cristãos tivermos essa capacidade de entendermos isto, nossas escolhas serão melhores. A gente não se desvia, a gente não deixa a igreja, a gente não se comporta mal, a gente não fica insubmisso, não fica insubordinado, não fica exaltado. Em Cristo a gente fica manso, né? Em Cristo a gente fica manso. Em Cristo a gente tem uma leveza na alma. Não importa se nasceu de um coito errado, não importa se não sabe quem é pai nem mãe. Essa viagem que fomos para Israel, eu não conhecia o testemunho do nosso obreiro, pastor Oliveira, que dirige Henrique Jorge II. Eu fiquei encantado com o testemunho daquele cidadão. A pessoa, ele não conhece o pai nem conhece a mãe. Ele foi encontrado dentro de uma caixinha no lixo. Que coisa, não é? E está aí hoje, já de idade avançada, um pastor, casou, tem filhos, tem netos. E se ele não toca no assunto, ninguém sabia, porque o rosto dele não denota sofrimento. Ah, eu tenho maldição. Ai. Gente, levanta a cabeça. Você tem o rosto e a face de Cristo, bendito seja o Senhor. Né? A cada dia que passa eu fico mais apaixonado por 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, as porcarias velhas passaram, tudo se fez. Olha, eu ontem recebi, uma pessoa estava à distância em outro estado e cunhou uma frase que eu disse aqui ontem, né? Que quando falta a graça e o amor de Deus na nossa vida, sobra iniquidade. Quando você viu uma pessoa complicada, está faltando estar nos pés do Senhor. Quando você vê uma pessoa que prejudica o outro, está faltando o conhecimento da graça e do amor de Deus. Que quando a graça e o amor de Deus desce sobre nós, vai embora os vícios, vai embora os pensamentos ruins, vai embora o mau caratismo. Há uma transformação total, gente. Total. Eu disse ontem aqui uma coisa, cheguei em casa, fui ruminar. Você sabe o que é ruminar? É põe para fora do novo, mastiga e ainda tem suco. Engole, põe para fora, mastiga, ainda tem seiva. Eu fui ruminar a mensagem de ontem, né? E fiquei meditando, puxa vida. É incrível como nós temos o remédio para as nossas patologias. Nós temos remédio para a depressão, nós temos remédio para a ansiedade, nós temos remédio para a tristeza, nós temos remédio para mau caratismo, nós temos remédio para a sem vergonheza, nós temos remédio para a fofoca, nós temos remédio para murmuração. Pastor, como é o nome do remédio? Jesus Cristo. Jesus. É só tomar uma dose. É só tomar uma dose. Você vive, fica leve, 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 leve. Se preocupar para quê? Temer para quê? Gente, se você colocar sua fé e pôr em atitude, agora tu ficar todo tempo parado. Ah, Jesus não olha para mim. Tomara que tu morra mesmo. Para lá, rapaz. Tu tem 2 braços, 2 pernas, 1 boca, 2 olhos, vai trabalhar. Age. Deus abençoa naquilo que você crê. O que é que você sabe fazer? A mulher sunamita só tinha um punhado de farinha para fazer um bolo para ela e para o filho depois morrer. O profeta chegou e disse: primeiro é para Deus. Eita! Mas profeta, só tem esse pedacinho, faz primeiro para mim. Então você quer que eu morra, profeta? E o menino também cala a boca e faz. Põe a fé em ação. Imagina a murmuração dela. Profeta desgraçado desse. Chega aqui, ainda quer comer a única coisa que eu tenho com o meu filho. Isso é uma coisa mais, eu temo ao Senhor, eu vou dar. Pega, infeliz.
come o bolo. E ficou chorando de lado. E o profeta comendo o bolo e olhando para ela. Quando terminou de comer, você vai lá na cozinha para tu ver o que é que tem lá. Chegou na cozinha, era farinha derramando por tudo que é canto. Porque Deus multiplica, Deus faz. Bendito seja o Senhor. Põe a tua fé em ação. Oh! Bando de medrosos, tenham juízo. Sai daqui chegando com os ombros, braço, igual o Frei Damião. Levanta esses ombros, empina esse nariz. Gente, para com isso, deixa disso. Para de estar dizendo, é porque é difícil, pastor. Não é com o senhor, é difícil. Sai de perto de mim, não chegue para mim para curtir esse discurso. Amém, gente? Diga para quem está do teu lado, aprendeu? Então seja diferente, em nome de Jesus. Amém e amém.